Esperança em dias de escuridão. Não é novidade para ninguém que temos vivido dias de escuridão. Jesus chegou a dizer o seguinte: olha, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele foi questionado por curar pessoas no sábado, e ele disse: não importa se é sábado, eu quero trabalhar enquanto é dia, porque a noite virá. E Jesus não estava falando apenas da condição física, mas ele está falando de uma condição espiritual, um período de trevas que o mundo viveria. E esse período chegou. A noite chegou, quando a maioria das pessoas não podem sair de casa porque estão isoladas em suas quarentenas, e muitos não podem mais vir aos cultos presencialmente. Valorize. Nós nunca sabemos quando será nosso último culto. Nós nunca sabemos quando será nossa última célula. Então Jesus falou sobre esse período. Mas eu quero chamar sua atenção para um texto da Bíblia, de Atos, no capítulo 27. Antes que eu me refira ao versículo que eu vou ler, esperança em dias de escuridão. É nítido que estamos vivendo um tempo de escuridão. Um tempo de dúvida, dúvida financeira, dúvida social. Nós estamos prestes a provar um colapso social, porque religioso já estamos vivendo. Não existe crenças, não existe nada capaz de contrapor ao momento que estamos vivendo. Um vírus foi capaz de transformar todo o planeta Terra. Um vírus mudou para sempre a rotina dos seres humanos. Eu quero te garantir uma coisa: quando nós voltarmos para o mundo, quando nós voltarmos para os trabalhos, para as nossas atividades, eu quero te alertar: aquele mundo que vivemos não existe mais. Mentalidades, certezas, seguranças, filosofias, todas foram contrariadas. Nós só temos a fé no Filho de Deus. Mas a Bíblia fala sobre a decisiva viagem do apóstolo Paulo para Roma. Por causa de pregar o Evangelho de Cristo, Paulo foi perseguido e, num dado momento, ele chegou a ser preso. Só que os fariseus, não contentes com a prisão de Paulo, eles queriam que ele fosse morto, porque eles entendiam que Paulo era o maior disseminador do que eles chamavam de seita cristã, que era o Evangelho de Cristo, tanto para os hebreus quanto para os gentios. O gentio é todo aquele que não é judeu ou não é hebreu. Paulo, depois de depor diante do rei Agripa, ele sabia das armadilhas que esperavam por ele. Naquele momento, Paulo então rogou para que a sua causa fosse levada a César, o então imperador romano. Preste atenção. Paulo tinha dupla nacionalidade. Ele era hebreu por nascimento e romano por naturalização. Por causa do seu pai, ele ganhou a naturalização romana. Paulo usufruía dos direitos dos hebreus, assim como usufruía dos direitos dos romanos. Claro que isso dava a ele uma certa vantagem. Agora preste atenção. Paulo então apelou: olha, eu não quero ser julgado por vocês. É como se ele dissesse: eu sei que aqui tem uma armadilha para mim, eu sei que vocês vão me matar em algum momento, mas eu quero que o evangelho ainda siga, eu quero que o evangelho ganhe expansão. Por que Paulo apelou para César? Porque ele sabia que quando ele chegasse diante de César, a causa dele ganharia grande repercussão. Porque diante de César, o mundo todo ia parar para saber quem é aquele que César estaria julgando. O imperador mais poderoso do mundo naquela época. Agora, preste atenção nisso. Paulo então foi preso e foi conduzido numa embarcação, no navio, direto para Roma. A viagem estava correndo bem. A viagem de Paulo para Roma estava indo tudo bem. Um bom tratamento, um tempo favorável. Mas, de repente, tudo mudou. Se você continuar lendo todo o contexto, você vai ver que, de repente, os ventos que eram favoráveis se tornaram contrários. Tudo mudou. No dia 10 de março de 2020, nós dormimos num mundo e no dia 11 nós acordamos no outro mundo. Nós dormimos livres e acordamos em quarentena. Nós dormimos cheios de expectativa e acordamos despertados pelo medo, porque estava tudo indo normal, os seus planos, enfim,
as suas vontades, a sua vaidade, o seu orgulho, a sua raiva, os seus planejamentos, estava indo tudo bem, do jeito que você queria. De repente, o mundo todo vira de cabeça para baixo por causa do Covid-19 ou coronavírus. Tudo virou. A vida é assim. A vida é a coisa mais incerta que existe. Entenda isso. A vida é a coisa mais incerta que existe. O próprio Jesus nos aconselha a não depositarmos muita expectativa no amanhã. Ele diz, não fica colocando muita fé no amanhã não. Amanhã pertence a Deus, não pertence a vocês. Quando Paulo percebeu que as condições climáticas haviam mudado, ele logo foi para o capitão, para o chefe da guarda e foi alertar os caras. Ele falou, pessoal, é melhor a gente não seguir viagem. É melhor a gente ficar por aqui, porque do jeito que está ameaçando, do jeito que os ventos mudaram, é melhor a gente ficar quieto. Paulo era um prisioneiro. Ele não estava ali com status de apóstolo, pastor ou pregador. Paulo estava ali com status de prisioneiro. Ou melhor, isso não é nem status. Prisioneiro, criminoso. Ele estava ali porque, aos olhos de Roma, ele havia cometido um crime. Qual foi seu crime? Pregar o evangelho da cruz. Paulo foi incriminado por pregar o evangelho de Jesus. Agora eu quero chamar sua atenção para algo aqui. Paulo alertou. Ele disse o seguinte, ó, do jeito que a coisa está indo, está caminhando, nós teremos muitos prejuízos físicos, barco, carga e tudo mais, e principalmente a nossa vida. A gente corre um sério risco disso aí. Vamos ler o versículo 7? Atos capítulo 27, verso 7. Navegamos vagarosamente por vários dias, e depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Ou seja, qual foi a estratégia marítima naquele momento? Vamos viajar perto da costa, que qualquer coisa, se der problema, a gente joga a âncora e vai todo mundo para a praia. Essa foi, olha que raciocínio inteligente. Quando Paulo avisou, aconteceu algo impressionante. Ninguém deu crédito para o que ele falava. Vamos ler? Olha só, verso 8. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazéia. Verso 9. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. Nós, aqui no Brasil, estamos no início do outono. Mas o fim do outono, ele poderia significar muitas coisas, principalmente o início do inverno. O inverno naquela região era rigoroso. Ninguém queria ficar em alto mar no inverno. Temperaturas praticamente congelantes. Então Paulo falou, nós já estamos no fim do outono. Olha que ensinamento que nós já temos aqui. E Paulo tratou essa questão com os oficiais do navio. O oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Verso 12. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Entenda, em momentos de crise, você precisa definir muito bem quem você irá ouvir e a instrução que decidirá seguir. Paulo estava prevendo uma crise. Paulo estava prevendo sérios prejuízos. Eu quero te alertar. Infelizmente, o mundo, o Brasil, a economia, as empresas, não seja teimoso. Não é hora de fazer financiamentos. Não é hora de gastar dinheiro com coisas que você pode dispensar. Não é hora de comprar a longo prazo. Não é hora de comprar aquilo que não será útil. O momento não é de fazer grandes financiamentos, porque vem chuva pela frente. Os ventos serão fortes. Em momentos de crise, você precisa definir muito bem quem você irá ouvir e a instrução que decidirá seguir. O capitão e o chefe da guarda falaram o seguinte: nós vamos ouvir um cara igual esse aqui? Prisioneiro? O cara está incriminado, deve saber de nada.
O chefe da guarda e o capitão tinham grandes títulos, por isso eles estavam naquela posição. Paulo, por sua vez, tinha experiência. Não era a primeira vez que Paulo ia navegar. Não era a primeira vez que Paulo analisava o tempo para fazer uma viagem. Cuidado para você não dar mais ouvidos a quem só tem título e ignorar quem tem vivência e experiência. Cuidado para você ignorar o cara, para você dar ouvidos para o cara que é apenas famoso, porque se ele é famoso e é experiente, ok. Mas se a pessoa só tem título, se ela só se autodenomina alguma coisa, ela não pode te ajudar. Cuidado ao ouvir pessoas que têm bons títulos, bons diplomas, mas que não possuem experiência alguma. Deixe-me te dizer, esse momento que estamos vivendo não é só social, é um momento espiritual. O alvo do inimigo é a igreja, o alvo do inimigo é parar a igreja, mas preste atenção, nós resistimos a Faraó, nós resistimos aos leões nas arenas, nós resistimos a Nero, nós resistimos a Roma, nós resistimos ao inferno e não vai ser um vírus que vai nos parar. Deixe-me dizer uma frase aqui que vai te abençoar. Talvez você está vivendo um período de escuridão antes dessa escuridão chegar. Então foi mais escuro ainda. As trevas ficaram mais densas. Talvez você já estava vivendo uma escuridão financeira, emocional, espiritual. Eu não quero aqui encher sua cabeça. Eu não sou propagador do pânico, eu sou propagador da esperança, amém? Não fique publicando notícias de morte. Não, nós não pregamos a morte, nós pregamos a ressurreição e a vida. Quando a gente fala de embarcação, logo a gente lembra de um navio tão famoso, o Titanic. O Titanic afundou em 1912, deixando mais de 1.500 vítimas. Mas o que tem o Titanic com essa história? Primeiro que, por causa do filme, da Rose, do Jack, aquela coisa toda, o filme ficou famoso, sabe, campeão de bilheteria. Eu lembro que na minha época eu era ainda criança. Olha aí, não sou tão velho, hein? Mas eu era criança quando lançou o filme e todo mundo ficou assim, na escola, as meninas então, por causa do Leonardo DiCaprio, ficaram loucas. A história do Titanic realmente aconteceu. O capitão era Edward Smith. Antes mesmo do navio entrar no mar, seguir a rota, ele recebeu alguns avisos de que outros navios já tinham afundado naquele trajeto. E no caminho havia até um mastro de um navio que já tinha afundado anteriormente. Eu sei que esses detalhes o filme não conta, porque senão perde a beleza da ficção. Ele ouviu esse alerta. Depois, quando o navio estava em alto mar, eles queriam impressionar. Era para chegarem em Nova York num determinado horário. Eles disseram, não basta ser o maior navio do mundo, mais glorioso navio do mundo, nós ainda vamos ser o navio mais rápido do mundo. Então mandaram acelerar, esquentar as turbinas e vamos embora. Naquele trajeto eles começaram a receber vários avisos de icebergs, que são montanhas de gelo, ok? Bem à frente. Eles receberam vários avisos. O capitão Edward Smith era o responsável pela decisão. Você é responsável pelas decisões da sua vida. Mesmo recebendo aqueles alertas, sabe o que ele diz? Aumenta a velocidade, mantém. Muita gente acha que Deus gastou tempo afundando o Titanic por causa de uma frase. Eu não creio assim. O que afundou o Titanic não foi a mão de Deus. Deus não precisa afundar navio para mostrar que Ele é poderoso. Deus não precisa matar pessoas para mostrar que Ele é poderoso. A criação anuncia a glória de Deus. Olha para o céu. Veja como que as estrelas brilham. Olha para a lua, olha para o sol. Olha para a natureza. Quem criou tudo aquilo foi Deus. A natureza anuncia a sua glória. Não o terror do mundo. O terror do mundo não anuncia a glória de Deus. Preste atenção numa coisa. O que afundou o Titanic foi a teimosia do capitão, não foi a mão de Deus. Porque ele recebeu vários avisos. Se ele reduz a velocidade e altera um pouquinho aquela rota, ele teria tempo de esquivar. Mas quanto mais avisos ele recebia, é o que Paulo fez. Ele avisou, nós vamos sofrer. Irmãos, preste atenção. Provérbios diz que o insensato, quando vê o perigo, ele avança, mas o prudente recua. Se você está vendo algum tipo de perigo nesse relacionamento, se você está vendo algum tipo de perigo nesse investimento, se você está vendo algum tipo de perigo no seu comportamento espiritual, se você está vendo algum perigo nessa amizade, cuidado, principalmente os casados. Se você está vendo algum perigo, afasta, porque o insensato avança mesmo vendo perigo. O sábio recua. Por isso que
no livro de Isaías, capítulo 26, Deus disse: fiquem em casa até que passe a ira do Senhor. Em tempos de escuridão, um conselho do céu pode trazer luz no seu caminho. A sua teimosia e ignorância farão com que o seu período de crise seja ainda mais doloroso. É duro ouvir isso, mas a sua teimosia e a sua ignorância farão com que o seu período de crise seja mais doloroso ainda. Não seja teimoso. Ouça os homens de Deus. Paulo deu um conselho que não foi seguido. Ah, pastor, mas naquele contexto, Paulo era um prisioneiro. Paulo estava preso, mas era um homem de Deus. Mesmo doente, Eliseu era um homem de Deus. Não determine a condição de um homem de Deus pelas suas falhas. Não determine a condição de um homem de Deus pelo seu pecado. Não determine a condição de um homem de Deus pelo seu estado atual. Determine pela intimidade que ele tem com Deus. Determine pelo caráter de Cristo que ele exala, que ele demonstra dentro de casa e fora de casa. A sua condição não limita o que Deus pode fazer através de você. Fé não é condição. Fé é decisão. Abraão não tinha condição de crer, já era idoso. O útero da sua esposa também já era envelhecido. Mas ele não creu pela condição, ele creu pela decisão. Ele decidiu crer, Deus imputou isso como justiça e ele foi chamado de pai da fé. Decida. As crises nos empurram para momentos desconhecidos. As crises nos empurram para momentos desconhecidos. Eu sei que tudo que a gente quer é ter o controle financeiro, o controle das pessoas. O ser humano tem essa ganância por controle. Mas preste atenção. Talvez você viveu um momento desconhecido na sua vida sentimental. Talvez você sentiu dores que você nem sabia que existia. Você viveu um momento desconhecido na sua vida financeira quando perdeu aquele dinheiro. Talvez você está vivendo, todo mundo está vivendo esse momento desconhecido. Os cientistas não sabem qual é a cura. Os cientistas não sabem qual é o antídoto. As pessoas não sabem qual é o remédio para esse momento. Os economistas estão loucos. Não se assuste com as cenas dos próximos capítulos. Confie no Senhor. Mas momentos desconhecidos são muito ruins. Sabe, José não conhecia cisterna nem prisões. Davi não conhecia gigante. Jesus não conhecia a cruz. Por isso que ele orou: se possível me afasta, porque eu não conheço, eu não sei como vai ser. Onde que eu quero chegar? Receba no seu coração: até o desconhecido é um instrumento de Deus para cumprir o seu destino. Esse momento desconhecido, grava isso, esse momento descontrolado, esse momento que ninguém está entendendo, vai ser usado por Deus para cumprir o destino na igreja na terra. Esse momento tão descontrolado vai ser um instrumento de Deus para cumprir o meu destino e o seu destino e o destino de todo aquele que crê. Versículo 13, Atos capítulo 27, verso 13. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta. Olha aí, foram com precaução. Mas o tempo mudou de repente. O tempo mudou de repente. Tudo virou. E um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Olha que situação. Estava tudo tranquilo, veio um vento como furacão, e aquele barco que estava ali, sabe, costeando a ilha de Creta e tal, andando ali com precaução, foi jogado para o desconhecido, foi jogado para o mar aberto, para aquilo que não estava dentro da rota. Talvez você estava seguindo suas precauções, talvez você estava seguro ali na sua religiosidade, e de repente Deus permite esse vento e nos joga para o desconhecido. Nós não sabemos como vai ser, nós não sabemos o que vai ser. Nós só temos certeza, Ele, o Senhor, continua sendo o nosso pastor, continua cuidando de nós, por isso nada vai nos faltar. Verso 15, como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Os caras tentaram, eles lutaram, mas uma hora o braço cansa, uma hora a fé cansa, uma hora a voz cansa. Eles cansaram e se entregaram àquele momento. Se eles tivessem ouvido o apóstolo Paulo, eles não estariam nessa condição.
Se o ser humano tivesse ouvido a Deus desde o início dos tempos, nós não estaríamos nessa condição. Se Adão tivesse ouvido a Deus, nós não estaríamos nessa condição. Todo conselho prudente, grava isso, todo conselho prudente, porque tem conselho que eu não sei de onde é que a pessoa tira. Acho que ela estava assistindo Chaves, aí deu na cabeça dela, como diz, e soltou, né? A vingança nunca é plena, matar uma envenena. E se bem que esse é um bom conselho. Mas eu quero que você entenda algo precioso aqui. Todo conselho prudente que você ignora é uma passagem para escuridão. Todo conselho prudente que você ignora é uma passagem para a escuridão. Seja escuridão financeira, emocional ou espiritual. Se você ignorar bons conselhos, você está com a passagem comprada para períodos ou momentos de escuridão. Lucas é tão específico, né? É o autor de Atos, ele que relatou toda essa história. E ele conta até os detalhes, ele teve acesso até à rota marítima daquele barco. Ele não deixou escapar nada para que nesse momento nós tivéssemos uma palavra para ministrar. Agora preste atenção nisso. Ele disse que um pequeno vento veio. O vírus começou pequeno, mas tomou a força de um furacão. Pegou o mundo todo. Mesmo ancorados, preste atenção, a âncora é um negócio pesado. Mesmo ancorados, o vento levou aquele barco. A rota daquela viagem estava bem programada, gente. Eles sabiam onde queriam chegar. Nós temos medo daquilo que nós não conhecemos. O ser humano é assim. Tudo que é desconhecido gera medo. Tudo que é desconhecido nos faz tremer. O desconhecido não nos deixa ter controle sobre nada. Quantos casamentos, ministérios, famílias perderam o controle, como aquele barco, e por isso acabaram? Muitos pais de família já estão pensando como é que vai ser, porque eu tenho que alimentar minha família, eu tenho que pagar o aluguel, como é que vai ser? Depois de tantos esforços, os marinheiros desistiram e deixaram o barco ser levado. Muita gente abre mão do casamento aqui. Depois de muito esforço. Muita gente larga a mão do ministério aqui. Muita gente abre mão da vida de fé aqui. Muita gente já tentou de tudo, já fez todas as orações, já fez tudo que podia e por fim decidiu se entregar à depressão. Pode levar a depressão? Eu cansei. Pode vir divórcio? Pode vir desespero? E as pessoas se entregaram. Preste atenção no que eu vou te dizer. Apesar de estar num barco sem controle, Paulo estava sob os cuidados de um Deus que nunca perde o controle. Apesar de estarmos num mundo sem controle, estamos sendo cuidados por um Deus que nunca perde o controle. Eu quero te garantir, creia, Deus não perdeu o controle. Deus não vai perder o controle. Tudo está acontecendo porque o controle de tudo está nas suas mãos. Talvez foi por essa situação que Paulo escreveu aos Romanos. Por isso, tudo, absolutamente tudo, até uma tempestade, até um vento forte, até um vírus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem que ter muita fé para acreditar no que eu estou falando aqui, irmão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso anuncie, o meu Redentor vive. Por isso anuncie, o meu Redentor se levantará. Por isso anuncie, Jesus está no controle. Por isso pode anunciar, o meu provedor não vai deixar nada faltar. Acredite, pela fé, Deus está fazendo com que tudo isso que estamos vivendo colabore para o bem daqueles que amam a Ele. Se você ama a Deus, fique tranquilo. Se você confia no Senhor, fique tranquilo. Parou seu povo no passado, nunca desamparou no presente. Desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Martinho Lutero disse o seguinte: eu não sei bem por quais caminhos cheguei até aqui, mas conheço bem o meu guia. Você não precisa entender o que é que está acontecendo no mundo, você precisa conhecer o seu guia. Conheça, confie. Salmos 48:14 diz: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Olha o que a palavra está dizendo. Deus vai te guiar até o dia que você vai estar com Ele. Para os que creem não há morte. Para os que creem existe a vida eterna. Ele é meu guia. Jesus é meu guia. Em toda essa escuridão, mesmo que eu esteja no mundo descontrolado, eu tenho um guia. É interessante que a palavra diz que Jesus servirá como um pastor e guia para as almas e vai nos guiar às fontes da água da vida. As crises nos forçam a abrir mão daquilo que julgamos ser importante. Como é que é?
Primeiro a crise te leva para o desconhecido. Já é desconfortável. Depois a crise te obriga a abrir mão daquilo que você julga ser importante. Quanta gente já mudou a mentalidade? Quantos acusadores já mudaram de opinião? Quanta gente já mudou de partido político na crise? Quantas pessoas já estão abandonando a fé? Outras estão aderindo à fé? Porque a crise te faz abrir mão daquilo que você julga ser importante para aderir àquilo que realmente é importante. No segundo dia, ventos com força de vendaval. É estranho, né? No primeiro dia tinha força de furacão. No segundo o trem piorou. Agora já era força de vendaval. Continuavam a castigar o navio. A tripulação começou a lançar a carga no mar. Algo impressionante aqui. Os primeiros dias foram como furacão. E o segundo, o vento veio como vendaval, castigando o barco de um lado para o outro. Qual que foi a decisão daquele povo? Qual que foi a decisão daquele pessoal, daquela tripulação? Vamos começar a lançar fora tudo aquilo que não é necessário. Eu quero te encorajar. Nesse momento de escuridão, comece a abrir mão de certezas, convicções que nunca te levaram e nem vão te levar a lugar nenhum. Comece a jogar no mar a sua chatice. Comece a jogar no mar o seu pecado. Comece a jogar no mar a sua religiosidade. Comece a jogar no mar a sua vingança. Comece a jogar no mar a sua raiva. Porque nenhuma dessas coisas vão te dar vitória. Nenhuma dessas coisas vão te encorajar. Nenhuma dessas coisas vão te levar até a vitória. Abra mão. Abra mão. No segundo dia da tempestade, não bastou estarem entregues ao nada e a um lugar desconhecido. Pegou? Eles começaram a abrir mão de toda a sobrecarga que havia no navio. Quais são as sobrecargas que você vem trazendo até aqui? A humanidade já não tinha tempo para nada. A humanidade já não tinha tempo para mais nada. Deus então permitiu que esse vento soprasse forte. Começa a abrir mão da sua infidelidade. Comece a abrir mão da sua mesquinharia. Comece a abrir mão. Eu quero te abençoar, eu estou te dando um conselho. Abre mão da sua teimosia. Sabe o que transformou a minha vida, o meu caráter? Não foram os momentos de glória, foram os momentos de derrota. O grande jogador de basquete Michael Jordan diz o seguinte: eu na verdade errei mais do que acertei na minha carreira. Aqueles erros ensinaram ele como fazer a coisa acontecer. O que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus permite os momentos de crise e escuridão para nos ensinar sobre onde devemos depositar o nosso coração. Esse momento de tempestade e de escuridão está ensinando a humanidade a olhar para Deus. No livro de Joel, capítulo 2, diante daquela destruição dos gafanhotos, Deus disse: povo meu, olha para mim. Povo meu, volta para mim. Povo meu, vem de novo, eu estou te esperando. Deus está chamando a humanidade para uma reconciliação. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, ele chega a dizer o seguinte: em nome de Deus. Ele sempre fala em nome de Cristo, mas dessa vez ele usou: em nome de Deus, suplicamos a vocês, reconciliem-se com Cristo. Renova a sua aliança de dizimista e ofertante com Deus. Renova a sua aliança de santidade com Deus. Renova a aliança com sua esposa, com seu marido. Renova a aliança com sua igreja. Renove a aliança. É tempo de renovação de aliança, irmãos. É tempo de renovação de aliança. Aquelas cargas eram preciosas, sim. Talvez tivessem coisas de valores ali, mas não ia resolver nada. Talvez você está valorizando aquilo que nunca vai te ajudar em nada. Talvez você está defendendo uma filosofia que nunca vai te promover. Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, o meu coração será atraído por aquilo que eu determino que é importante para mim. O meu coração será atraído, ou o meu coração vai priorizar aquilo que a minha mente diz que é importante. Se você nunca priorizou um culto, é porque o seu coração disse não é importante. Se você nunca priorizou uma vida de oração, colaborar, ser generoso na igreja, é porque o seu coração diz não é importante. Mas agora a crise está nos revelando o que de fato é importante e o que de fato não é importante. Sabe por quê? Nesse momento é a igreja que está levando fé para as pessoas. Nesse momento é a igreja que está encorajando as pessoas. Nesse momento é a igreja que está orando pelas pessoas. Todo mundo que me vê na rua diz: ora por mim, ora por mim. Eu vou num comércio aqui perto, a pessoa diz: ora por mim. Ora, pessoas que nunca nem me cumprimentaram estão dizendo: ora por mim. Sabe o que eu digo? Eu vou orar, porque eu sei que os momentos de escuridão estão tirando de nós, o momento de escuridão está tirando de nós toda sobrecarga, para que o Espírito Santo encontre em nós um lugar para habitar.
O que Jesus nos ensina é que sempre daremos tempo para aquilo que é valioso, nem sempre para aquilo que é necessário. Você dá tempo para aquilo que você julga valioso, não para aquilo que você julga necessário. Muita gente está valorizando a família, agora muita gente está valorizando o culto, agora muita gente está valorizando o período de louvor, agora muita gente está valorizando o conforto da igreja. Pessoas, grava isso, sempre serão mais importantes do que coisas. Eu quero que nesse tempo você entenda, pessoas sempre serão mais importantes do que coisas. As crises nos ensinam a abrir mão de sentimentos inúteis e ressentimentos mais inúteis ainda. É tempo de perdoar, é tempo de esquecer, é tempo de se refazer. Quem agora está sem tempo? Hein? Quem é que pode? Estou sem tempo. Quem é? Quem agora tem muitos compromissos? Quem agora tem prioridades eventuais? Quem? No mundo. Porque isso não está acontecendo só no Brasil. A Organização Mundial da Saúde emitiu um comunicado de que todas as nações da Terra já registraram algum caso de contaminação do coronavírus. Comece a descarregar-se da sua vaidade. Você que é sempre abstinente, sempre é covarde, me tira disso, me tira daquilo, não conta comigo, comece a abrir mão da sua abstinência. Comece a abrir mão da sua covardia e o principal, comece a abrir mão dos seus pecados. Talvez esse foi o único cenário para que a humanidade começasse a olhar para a humanidade. Talvez esse foi o único cenário que Deus encontrou para que a humanidade começasse a olhar para Ele. Ao longo dos anos enchemos nossas mentes e corações de tudo aquilo que não irá nos ajudar nos tempos difíceis. Se você está cheio de tudo aquilo que não te ajuda em tempos difíceis, descarta. Eu quero ler com você Filipenses 2, verso 6. Eu estou falando sobre se esvaziar. Eu estou falando sobre abrir mão. Olha o maior exemplo que nós temos na palavra: Jesus. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: embora sendo Deus, ou seja, tendo tudo e sendo tudo, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de servo e nasceu como ser humano. Como veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até morte e morte de cruz. Por isso, porque ele se esvaziou, ele ficou tão leve que Deus então o elevou. Pessoas pesadas não podem ser elevadas. Pessoas pesadas, culpa, de pecado, de remorso, de fofoca, não podem ser elevadas. Para que ao nome de Jesus, somente esse nome, ok? Nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum padre, nenhum líder, todo joelho se dobre, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare: Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Jesus Cristo é o Senhor. Primeiro, as crises nos empurram para momentos desconhecidos. As crises nos obrigam a abrir mão daquilo que é desnecessário, ou seja, da sobrecarga. Foi o que eles fizeram. As crises arrancam uma parte de nós que não podemos levar para o nosso futuro. Pega isso aí. Essa crise veio para nos transformar. Muita gente está acreditando que essa crise veio para nos deformar. Não. Muitas pessoas, infelizmente, se deixarão ser deformadas pela depressão. Muitas pessoas, por não saber lidar com a quarentena, voltaram a beber. Muitas pessoas, por não saber lidar com o isolamento, começaram a se infiltrar na pornografia. Número 3, as crises arrancam uma parte de nós que não podemos levar para o nosso futuro. Existe um futuro para nós. Existe um futuro para você. Versículo 19. Atos capítulo 27, verso 19. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio. A luta era tão grande quanto aquela tempestade que já jogaram as cargas e não funcionou. Agora eles tiraram um pedaço do navio. Talvez você está pensando assim: se arrancar um pedaço do navio, o navio afundaria. Na verdade, não. O navio continuou firme na sua viagem, mesmo sem aquela parte que lhe foi arrancada. Esse é o recado de Deus para a humanidade.
Existe uma parte de egoísmo, existe uma parte de avareza, existe uma parte de maldade que Deus precisa arrancar de nós. Interessante que no livro de Oséias, Deus diz para o povo: ei, eu mesmo fiz a ferida. Fui eu quem fiz a ferida. Mas você quer uma notícia boa? Eu mesmo vou ligar a ferida. Olha que poderoso. Deus diz: eu sou aquele que fiz a ferida, mas eu também sou aquele que cura a ferida. O mundo te machuca e te deixa sangrar até a morte. Quando Deus permite uma ferida, Ele mesmo sara a ferida. Talvez você não é nem cristão, não tem importância, seja espírita, seja de outra religião, não tem importância. Até porque o foco aqui não é religião. Eu não prego religião. Eu creio num Salvador, Jesus Cristo, o justo. Confie nas mudanças que Deus fará em você nesses dias. Tem pessoas que estão desesperadas: meu Deus, como é que eu vou comer? E Deus está falando: eu quero mudar a sua fé. Eu quero que você tenha uma fé verdadeira. Tem pessoas que estão desesperadas, sabendo que nos seus empregos correm risco, sabendo que tantas coisas vão mudar, e Deus está dizendo: eu quero ampliar a sua fé. Irmão, se não fosse aquela tempestade, Pedro não teria saído fora do barco e andado sobre as águas. Deus usa momentos de tempestade para despertar a nossa fé. Tem gente entendendo o propósito da igreja, sabe quando? É agora. Eu já preguei tanto sobre a igreja e muita gente não entendeu. Mas quando um vírus fechou as atividades da igreja, a pessoa entendeu: meu Deus, como a igreja é importante. A solidariedade é importante. Como a generosidade é importante. Efésios capítulo 4, 22 diz: livrem-se, arranquem a sua antiga natureza de seu velho homem e de seu modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Deus vai nos transformar em pessoas idênticas a quem Ele é. As crises nos levam ou nos empurram para momentos desconhecidos. As crises nos forçam a abrir mão daquilo que julgamos ser importante. As crises arrancam uma parte de nós que não podemos levar para o nosso futuro. No seu futuro não cabe esse egoísmo. No seu futuro não cabe essa abstinência. No seu futuro não cabe essa covardia. Eu sempre preguei para pessoas. Já estive na televisão, dando entrevista, já estive na rádio. Deus quer nos tornar pessoas mais leves e mais preparadas para o que está para vir. As crises não anulam a esperança. As crises não anulam a esperança. Tem muita gente que deixou de crer. Tem muita gente que esqueceu do quanto Deus é poderoso. Não é isso que Deus quer de você. Atos, versículo 20, capítulo 27, verso 20. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Preste atenção. Olha o que está escrito na Bíblia. Paulo estava acompanhado de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Foi companheiro do apóstolo Paulo. Deus sabia que ele iria se machucar um pouco e colocou um médico para andar do lado dele. É um pouco doloroso, é um pouco espantoso. Naquele momento de escuridão, eles perderam a esperança. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. A palavra diz que além dos ventos fortes, tudo ficou nublado. Então eles não sabiam se amanhecia, se anoitecia. Eles não sabiam qual era a hora do dia, porque não tinha como marcar horário. Usavam muito a posição do sol para determinar o horário do dia, o relógio solar. Se bem que em alto mar não se usa o relógio solar. Mas todos os recursos que estavam à sua disposição já não estavam mais. Quando eles perderam a noção, porque tem gente que já não sabe mais se é segunda, as pessoas estão perdendo a noção do tempo. E eles disseram: até que perdemos as esperanças. Verso 21. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação. Os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e esta perda. Eu quero que você entenda. Se você rejeitar a direção de Deus, ainda que em momentos de crise ou de escuridão, você vai ter dias piores do que deveria ter.
Eles já estavam há vários dias imersos naquela escuridão. Por já era nublado, eles já não conseguiam saber mais nada. Talvez alguma situação da vida te deixou assim, sem norte, sem direção. Eles estavam desnorteados no meio daquele oceano, sem saber se era noite, se era dia, sem saber se era hora de dormir, de acordar. Por isso que Jesus disse: aí, não fica perdido, não se sinta perdido financeiramente. Se você está perdido espiritualmente, perdido fisicamente, se você está perdido de alguma forma, fique tranquilo. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não tem um caminho, ele é o caminho. Por isso a palavra diz que para nós, os que creem, foi construído um novo e vivo caminho. Jesus, ele que liga os homens a Deus.